Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos com um pouquinho de atraso porque estamos tentando transmitir tanto pelo Face quanto pelo nosso canal lá no YouTube, tá bom? Como deu um probleminha lá no YouTube, a gente está tentando ajustar para começar junto. Mas quando aqui o YouTube estiver transmitindo, eu aviso você que nós teremos hoje um slide. De qualquer maneira, o slide não aparecendo, você vai poder seguir pela sequência que a gente indicar aqui, né? Estamos alegres por mais essa oportunidade de ter vocês conosco. Estamos também orando e nos preparando para o retorno dos cultos na nossa igreja. Ainda estamos com bastante cautela, mas já começamos os cultos semanais. A gente escolhe casas e delimita quantas pessoas vão, para que a gente possa ter ainda a segurança que essa fase requer, não é? Mas já estamos pensando em retornar para o nosso culto, começando lá com um culto na chácara com todo mundo, uma reunião também que a gente quer fazer, e depois o culto aqui na nossa residência, também com aqueles cuidados, não é? Que os setores de saúde estão requerendo, não é, de nós. Vamos cantar. Eu gostaria que você cantasse conosco o hino 125. Nós temos cantado hinos que dizem respeito à vinda de Jesus, não é? E esse hino 125, aliás, o título do hino 125 é o título do nosso sermão de hoje, não é? Hoje a gente pretende que seja o penúltimo sermão sobre o Apocalipse, viu? Pode ser o antepenúltimo se a gente, depois do sermão final sobre o livro, a gente quiser fazer um de confirmação de tudo que a gente viu, relembrando o enfoque que a gente deu ao estudo do Apocalipse, aqueles pontos principais que a gente veio mencionando ao longo dos sermões, tudo isso visando que o Apocalipse se torne para você um manual, se torne para você um guia, né? E não seja aquele livro que as pessoas costumam dizer que se assustam quando leem, ou que não sabem direito quando que as coisas vão acontecer. Então a gente quer que a mensagem principal do livro, como João deixou bem claro para os primeiros leitores, não é, porque estavam mais contextualizados dentro dos problemas que o Apocalipse destaca como a gente, embora a gente possa, como a gente mesmo disse, né, olhar à nossa volta e ver, ler no mundo à nossa volta aquilo que o Apocalipse indica como sinal, não é, da vinda de Jesus. Então vamos cantar o hino 125? Acompanhe conosco 125 de Salmos e Hinos. Quando os seus descendulares em Jesus honrarem, o reino de Deus a todos proclamar. E chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu possuo a imensa graça, lançarei. Quando tem chegar o dia da vitória do meu rei, quando tem chegar o dia, eu possuo a imensa graça, lançarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que falaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande rei, eu possuo imensa graça, lançarei. Quando vem chegar o dia da vitória do meu rei,
Amém, não é? E nós vamos ler agora um texto que está no livro do profeta Ezequiel. Esse texto fala de uma batalha e fala de uma vitória, né? Uma das coisas que a gente tem estudado, tem acompanhado no livro do Apocalipse é o uso que o apóstolo João faz do Antigo Testamento. E nesse trecho final do Apocalipse, a menção de reinos que se arregimentam, convocados para uma batalha final contra os eleitos, contra o arraial dos santos, daqueles que estão com Jesus, dos que estão ao lado de Jesus, não é? E da onde que João tira essa sua narrativa, né? Ele tira do capítulo 38 de Ezequiel. Por isso que nós vamos ler esse trecho, seguindo aquele nosso esquema, né? O esquema da leitura de 2 em 2 versículos, em Ezequiel 38, 14 a 23. Você vai ouvir, não é, no sermão de hoje, a menção desses dois reinos aqui nesse sermão que a gente intitulou de Vitória Final, não é? Então vamos ler Ezequiel 38, de 14 a 23, de 2 em 2 versículos, viu? Alô, técnica, quando tivermos imagem no YouTube, avisa, viu? Vamos lá? Todos acharam? Comecemos a leitura de 2 em 2 versículos, Ezequiel 38, 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gogue, assim diz o Senhor Deus, acaso, naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gogue, perante elas. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gogue contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, temerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros deitarão por terra. Clamarei contra Gogue a espada de todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Esse é o trecho de Ezequiel que descreve Gogue e Magogue, que são menção no sermão de hoje, lá no capítulo 20 de Apocalipse. E a gente, quando encontrar essa menção no sermão de hoje, a gente vai entender o modo como João explica para nós, interpreta para nós essa parte final do profeta Ezequiel, que é uma parte apocalíptica. Essa parte final do profeta Ezequiel 38, 39 e 40, você, para entender o Apocalipse, você tem que ler esses 3 capítulos, né? Vamos orar?
Senhor, muito obrigado por esse momento de culto. Obrigado, Senhor, por essa caminhada que temos feito de cultos nessa modalidade, não é? Num tempo, de certa maneira, num tempo de provação. Nós queremos te pedir, Senhor, o teu consolo. Queremos pedir, Senhor, que a tua palavra se faça reconhecida nos corações. Aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem, possam te conhecer. Muitas vezes, Senhor, o sofrimento nos aproxima de ti. Pode fazer com que a fé seja revigorada, pode fazer até que a fé aconteça no coração daquele que se vê abatido. Então nós te pedimos, Senhor, que seja uma época, essa época de recuperação desse período de pandemia no mundo todo, seja uma época de sensibilidade, de reconhecimento do teu poder, de busca da tua palavra, de reconhecimento do teu amor, do teu cuidado. Enfim, Senhor, nós pedimos essa bênção. Nós pedimos também que tu estejas conosco na continuidade do culto que estamos fazendo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aí ao vivo pelo YouTube, viu? Vamos poder usar os nossos slides. Então, você pode escolher continuar no Face e também ir para lá no nosso canal. Como é mesmo o nome do nosso canal? IEC Manuel Julião. IEC Manuel Julião no YouTube, ok? Aí nós estamos querendo chegar a 500 mil, né? 500 mil. Então você pode dar lá o seu, se inscrever e dar o seu ok, viu? Ok? Vamos cantar aquele no 138, tão conhecido e tão singelo, mas tão verdadeiro, tão profundo, tão assim, preferido por tantos irmãos da nossa igreja, preferido também pelo nosso amado irmão pastor Nelson Rosa, sua esposa Joselene Rosa, que são os pioneiros do trabalho aqui no Acre, não é? Então nós vamos cantar o hino 138, Achei um Bom Amigo. No Apocalipse, Jesus se revela como o Cordeiro de Deus, aquele que é o bom amigo, aquele que se apresenta para a salvação, mas também se apresenta para juízo, se apresenta na hora de uma batalha final para vencer, e é o que nós vamos ver no sermão de hoje, não é? 138 de Salmos e Hinos, Achei um Bom Amigo, Jesus o Salvador. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos aves é o brilho, um fortemente amor, que me purifica até o fim. Consolador, amador, provedor do mal, a solicito de minha nascer. Dos aves é o brilho, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as ramas me entreguei, ele tem o bem a representação. Deixei por ele tudo, antes de todos queimei, ele faz-me puro em santo coração. No mundo leva poder, pensei com tentador, em Jesus me mata até da vida ao fim. Dos aves é o brilho, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente a que viver. Então não vem se acampar, que me protegerá, até quando passe a passo possa ver. Os céus então entrando, agora eu ficarei, com Jesus meu Salvador, meu grande fim. Os homens ao brilho, a estrela na manhã, escolhido dos milhares para mim. Amém. Que Jesus seja também o escolhido, não é? Entre milhares, não é? O principal amigo. Não é? Jesus nos torna amigos de Deus, não é? Então Jesus, ele é o principal amigo, não é? Vamos ler mais uma vez o profeta Ezequiel. Nós vamos fazer uma segunda leitura. Da mesma maneira, nós dissemos que essa leitura se ajusta ao trecho de Apocalipse que nós vamos ler hoje, né? Para você ter uma ideia, essa leitura que nós fizemos, que não é a leitura completa desses dois capítulos, o 38 e o 39
de Ezequiel, ela corresponde a 2 versículos, aliás, a um versículo que João cita em Apocalipse, não é? Então, na verdade, o apóstolo João nos dá uma aula de Antigo Testamento enquanto a gente lê o Apocalipse. Por isso que é muito importante você conhecer o Antigo Testamento, não é? Para que você possa entender o Apocalipse. Então, vamos repetir? 2 capítulos de Ezequiel, o 38 e o 39. Olha, o capítulo 38 de Ezequiel, ele é um capítulo com 23 versículos, mas os versículos são bem longos. O capítulo 39 de Ezequiel tem 29 versículos. Esses 2, quase mais de 50 versículos, correspondem a um versículo que João cita no Apocalipse. E eu já advirto você que o capítulo 40 de Ezequiel, um capítulo que tem 49 versículos também bem grandes, e o capítulo 41 e o capítulo 42 você precisa ler para o domingo que vem, para que você possa acompanhar o sermão final do livro do Apocalipse do domingo que vem. Ezequiel capítulo 39, nós vamos ler do 17 ao 24. Ezequiel 39, de 17 a 24. Acompanhe conosco e você vai poder perceber o modo como, quando a gente citar o versículo do Apocalipse, esse texto vai se encaixar nele, não é? Ezequiel 39, 17 a 24, de 2 em 2 versículos. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte, para o meu sacrifício que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. À minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles, e escondi deles o rosto. Amém. Essa aqui é a imagem de uma batalha em que muitos cavaleiros e soldados morrem, e as aves são convidadas para degustar, não é? A carniça, não é? A carne morta, não é? É uma figura de uma batalha antiga, não é? Mas quantas guerras já houve e quantas mortes, não é? Aconteceram desse mesmo modo, né? Pedi a Ana Luísa que ligue para mim aqui o carregador do computador. Então, meus queridos, nós vamos agora dar continuidade ao nosso sermão de hoje. Nós gostaríamos de ler o capítulo, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse e vamos ler o capítulo de número 19. Eu gostaria que nós lêssemos do versículo 1 ao versículo 10. E então nós vamos ler do mesmo modo, né, que lemos, de 2 em 2 versículos. Apocalipse 19, de 1 a 10. Convidamos você a acompanhar conosco. Apocalipse 19, de 1 a 10.
Vamos lá? Todos acharam? Depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segundo eles disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos todos os seus servos que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porquanto são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Fantástico, né? Esse versículo, essa síntese, né? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda profecia, ela aponta para a pessoa de Jesus, seja ela do Antigo Testamento, seja ela agora do Novo Testamento. Então esse é um final muito lindo, né, para essa parte do texto do Apocalipse que lemos, né? Vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir agora à irmã Regina que ore, agradecendo a Deus essa parte até aqui do nosso culto, né? Pedindo por aqueles que estão acompanhando conosco, orando pela nossa igreja, orando pelas demais igrejas e pedindo a Deus também pela nossa mensagem. Vamos orar com ela? Obrigado, Pai de amor, por este momento, Senhor, que estamos reunidos para aprender de Ti, louvar o Teu santo nome, entender, ó Pai, os Teus propósitos para as nossas vidas. Te agradecendo as igrejas, Senhor, que já estão retornando os seus cultos. Pedimos pelos membros de nossa igreja, Senhor, que eu possa estar guardando cada um, Senhor, debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção. Fala conosco, Pai de amor, agora através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se liguem aí no YouTube, nós temos aqui o slide que vamos usar para esse sermão que a gente está dizendo que deve ser o penúltimo sermão sobre o Apocalipse. A não ser que eu ainda prepare um terceiro sermão, então esse seria o antepenúltimo, né? Para que a gente tenha uma ideia do quadro geral de tudo que nós vimos no Apocalipse, né? Eu vou fazer uma recapitulação, eu já tenho das outras vezes, nos outros 2 últimos sermãos, para que a gente entenda que nós estamos no trecho final da ação do livro, não é? Esse texto, por exemplo, que nós lemos, a gente observa aqui que os 24 anciãos, versículo 4, Apocalipse 19, 4, os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono. O quadro inicial do capítulo 4 e do capítulo 5 está desenhado, não é? Nós dissemos que desenrola-se uma ação a partir lá da soberania de Deus, a partir do lugar que Deus ocupa, não é? Toda a ação que já está em curso para a vinda de Cristo, para o final dos tempos, para o juízo final, ela está em curso agora. E João a desenha dessa maneira no Apocalipse. E desenha, a gente falou isso desde o início, como se fosse um artista, né? A gente que discute aqui a autoria do Apocalipse, né?
as pessoas costumam comparar o grego do Evangelho de João com o grego do Apocalipse de João. E estranham muito, né? Mas é porque João tenta com a língua grega e de uma maneira plástica, né? De uma maneira como se fosse um artista, desenhar quadros, não é? Que produzam impacto, né? Para um pessoal, para uma turma de 2000 anos atrás. A data do Apocalipse é no ano 100, né? Nós estamos em 2020 e o texto tem 1920 anos, tem 1900 anos, quase 2000 anos atrás. Para quem não tem ainda a internet, não tem um computador, não tem ainda a escola daqueles artistas aí do surrealismo, do abstracionismo, desses ismos que a minha professora, como professora de arte, conhece tão bem, né? Então, eles não têm esse quadro, mas João escreve um drama, entendeu? No contexto de uma igreja perseguida, oprimida dentro do próprio Império Romano. Então, muito do que ele mostra aqui a respeito de bestas que emergem, de reis, de césares, de quadros de conflito, de conspirações, são efeitos dessa época histórica que aquela igreja vive, contextualizada dentro de um período de perseguição no Império Romano. Os 200 anos iniciais da história da igreja foram anos de perseguição com maior ou menor intensidade. Então nós vamos então fazer uma recapitulação a partir da 7ª trombeta, não é? Abra a sua Bíblia, não é? Acompanhe com a sua Bíblia aberta. Um grande sinal, quando a 7ª trombeta soa, ela anuncia o início da ação final. Você pode ver aí no nosso slide, né? Então, logo em Apocalipse 11:15, nós temos uma descrição, não é, de um grande sinal que acontece, né? Apocalipse 11:15 vai dizer assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E nós, quando pregamos nesse sermão, nesse dia, nós dissemos que o reino se tornar de Cristo, né, significa cruz. Na cruz, o reino se tornou de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Apocalipse aqui quer retratar a totalidade da soberania de Cristo aplicada aos reinos da terra. Então vai se desencadear aqui um grande conflito final, em que Jesus vai prevalecer, mas no qual vão se arregimentar, não é, os reinos da terra. Então logo, quando é dito que há um grande sinal e que o reino se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo, o capítulo 19 desse livro, depois desses cânticos de louvor aqui, que aparecem aqui nesse capítulo 11, a partir do versículo 15, do 15 ao 18, no 19 está escrito que o santuário de Deus se abriu nos céus. Acompanhe aí Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, foi vista a arca da aliança no seu santuário, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, porque essa abertura do santuário de Deus no céu vai indicar ações que vão acontecer na terra, o desenrolar de um enredo, né, de uma sucessão de fatos na terra, a partir dessa abertura do santuário, a partir do próprio santuário. Quer dizer, vê-se o santuário, né? Santuário no céu é aquele santuário simbolizado no tabernáculo do deserto, o santuário simbolizado no templo de Salomão, e o santuário que no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, o autor diz que é o verdadeiro santuário. Quando ele diz assim: Cristo era da tribo de Judá, não podia entrar no santo lugar, no templo, e nunca entrou, porque ele não era da tribo de Levi. Jesus não era, o primo dele, João Batista, ainda era, né, da tribo de Levi, era filho de Zacarias e Isabel, mas Jesus não era da tribo de Levi. Mas o autor de Hebreus diz: mas ele é o sumo sacerdote, e o santuário onde ele entrou é o céu, e ele entrou como precursor
daqueles que vão entrar lá. Então esse santuário é onde vamos habitar, é onde estão os que já morreram em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que esse santuário se abre para que seja lá dentro e para que a ação agora venha dele. E é isso que a gente vai ver aqui. E aí aparece esse grande sinal no céu, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Interessante, nós já dissemos com relação ao Apocalipse, é o tempo, como o Apocalipse encara o tempo, que não é um tempo cronológico, mas é um tempo kairótico, né? Nós falamos, recordando aqui, que no grego há duas palavras para tempo. Cronos, era até o nome de um deus, né? Na mitologia, é o tempo que decorre, esse tempo que a gente conta, o tempo que a gente conta aqui na internet, a contagem regressiva para a gente entrar pelo YouTube, isso é cronologia. O tempo das corridas de Fórmula 1, o tempo da Olimpíada, né, dos esportes, esse é o tempo cronológico. Mas existe o kairos, que é o tempo na maneira de Deus encarar. Por exemplo, em Gálatas, Paulo diz assim, Jesus veio na plenitude do tempo. Que plenitude do tempo é essa? É um momento kairótico. Então aqui, quando o Apocalipse, aqui no capítulo 12, diz que a mulher vai ser perseguida, sempre foi, desde o Éden, não é? Quando diz aqui que o dragão perseguiu uma mulher, no Éden também ele perseguiu uma mulher. Satanás achou que a estratégia seria perseguir a mulher, e o erro do homem era não estar ali para defendê-la. Então ali a gente não pode dizer que na conquista, que na derrota do primeiro casal no Éden, houve erro para mais ou para menos em relação a um, em relação a outro, né? Foi uma quebra da comunhão, né? Aliás, isso é muito importante, né, para os casais, né? Muito importante para você que namora, né? Uma das principais batalhas que a gente deve travar no casamento é para que não haja quebra de comunhão do casal com Deus. Muitos conflitos a gente passa, né? Mas dos conflitos que a gente passa, a gente não pode permitir que Satanás distancie o esposo da esposa, não é? É uma lição muito interessante. Desde quando, então, o dragão persegue a mulher? Nós vimos aqui que a mulher, ela representa o povo de Israel, não é? Que era a esposa de Deus no Antigo Testamento. A mulher representa a igreja, que é a esposa de Cristo no Novo Testamento, não é? Então, o grande sinal é essa agressão, não é? Essa perseguição de Satanás ao povo de Israel, à igreja de Cristo, simbolizado o quê? Na figura de uma mulher. E ela se esconde, ela foge, né? E aí, olha quem é o filho. Né? Interessante a cena, porque o dragão se prepara para devorar o filho dessa mulher. Então, em termos de DNA, Jesus é filho de judeus, né? Jesus falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Então, querendo ou não querendo, entendeu? Qualquer pessoa de qualquer nação vai ter como salvador de si quem? Um judeu. Porque a salvação vem de um judeu. A salvação vem dos judeus. No DNA, Jesus é filho daquela mulher. Mas, em termos espirituais, é filho de Deus, né? Foi gerado milagrosamente no ventre. Maria deu seu óvulo, não é? Mas o óvulo foi fecundado pelo poder de Deus. Foi Deus que se encarnou, é Deus que se fez carne, não é? Então aqui no capítulo 12 do Apocalipse está simbolizada a grande tentativa frustrada de Satanás de derrotar o filho, de devorar o filho, e ele vai perseguir os descendentes dele. Vamos conferir isso? Apocalipse 12:4, alguém pode ler para mim? Apocalipse 12:4. Como foi essa afronta do dragão à mulher? Apocalipse 12:4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Mas não devorou. O que aconteceu? Leia o 5, por favor. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A história do arrebatamento de Cristo, a gente sabe, né? Ele foi, diz o profeta Isaías, morto, né? Cortado da terra dos viventes por um juízo opressor. Mas
aleluia. O que diz Paulo em Romanos 12? Ele foi ressuscitado pelo Espírito de santidade, porque nele não havia pecado. Arrebatado significa isso, né? Em Atos dos Apóstolos, no começo da história da igreja, Jesus é arrebatado, é elevado aos céus, e o que ele diz para a igreja, não é? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Essa é a identidade da igreja, é essa. Recebe poder para ser testemunha de Jesus. Recebe plenitude do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. E aí a gente vai ver aqui, pode mover aí o nosso slide, né? Porque a gente vai ver que haverá agora perseguição. Satanás, ele não conseguiu vencer, não conseguiu devorar, não conseguiu. Esse homem, Jesus, como diz Paulo na carta aos Romanos, é o segundo Adão, venceu. Lá em Apocalipse havia uma profecia, não é? Jesus falou para a mulher: o teu descendente vai pisar a cabeça da serpente, ela vai lhe ferir o calcanhar, que são as marcas da cruz, não é? Mas você vai ter a sua cabeça esmagada. Então, lá na cruz, o reino é do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz, Satanás foi derrotado. Agora, aleluia, nós vamos ver o cumprimento disso na história. E o Apocalipse desenha isso para você, aponta isso para você. Então, nós vamos, Satanás trava uma batalha com Miguel e seus anjos, é expulso dos céus pelo seu atrevimento, né, de perseguir a mulher, perseguir Israel, perseguir a igreja, atentar contra Cristo, não é? E ele está consciente de que pouco tempo lhe resta. É interessante esse versículo, né? Eu gostaria que alguém lesse Apocalipse 12:12, para você entender a gana que Satanás tem para roubar, matar e destruir, como disse Jesus, definindo muito bem a personalidade desse anjo, do maligno. Ele veio para roubar, matar e destruir. Apocalipse 12:12, o que diz? Por isso festejai os céus, e vós, os que nele habitais, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás então está agindo, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. No sermão de hoje, no texto de hoje, a gente vai ver o que espera Satanás, o que está reservado para ele e os seus anjos, né? Esse dragão que arrasta com a cauda essa terça parte das estrelas, aqui representando todos os demônios, todos os anjos decaídos, né? Então, ele escolhe perseguir o que? Qual é a estratégia de Satanás? Agora, por favor, alguém leia para mim 12, 17 e 18, né? Apocalipse 12, 17 e 18. O que Satanás escolhe fazer quando, sabendo que lhe resta pouco tempo? Irou, não tem 18 não. Desculpe, 12, 17 e 18. Não tem 18. Só 17. É 17? Então, Apocalipse 12, 17, na minha tem. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs de pé sobre a areia do mar. Esse na minha Bíblia é o 18. E se pôs de pé sobre a areia do mar. Então, contagem diferente dos versículos, né? Em versões da Bíblia, né? Então aqui, o dragão foi perseguir quem? A igreja. Essa luta, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, não é? Paulo diz assim na sua... o endereço certo desse versículo, né? Mas Paulo tem uma expressão que diz assim, eu não me lembro o endereço certo: nós não desconhecemos os desígnios de Satanás, não é? Lá no Apocalipse tem uma das igrejas que João ironiza aquelas pessoas, porque havia lá um líder que dizia: vocês vão conhecer as coisas ocultas de Satanás. Bobagem, bobagem. A gente não tem que conhecer as coisas ocultas de Satanás, nem saber. Eu vi uma vez uma apostila que tinha um nome de demônios, um nome de outros anjos que a Bíblia não cita. Desculpe a expressão que eu vou usar, mas isso é balela, gente. A Bíblia fala de Gabriel e Miguel, ponto final. Não existe outro anjo que a gente conheça o nome dele. Nomes de demônios a gente não sabe, a Bíblia não cita nomes de demônios. Então a gente não tem que ficar, a gente só pode conhecer os desígnios, porque o Espírito Santo nos ilumina e antecipa para nós a estratégia que o inimigo vai usar, não é?
Então, o que acontece então? Olha, quem se põe de pé sobre a areia do mar? Jesus. E se desenha um quadro, que é o quadro o quê? Da ação de Satanás, manifestada de que maneira? Em duas lideranças mundiais, indicadas pelo Apocalipse como bestas. As duas bestas, está aí no slide, uma que emerge do mar e outra da terra. A partir daqui, mudou de figura a batalha que vai se travar, não é? Satanás vai mudar a sua estratégia, ele vai levantar líderes mundiais, que lá no tempo de João estavam bem representados dentro do Império Romano. Você pode, muito provavelmente Paulo foi morto, decapitado no reinado de Nero, no ano 64, não é? Muito provavelmente o Apocalipse está sendo escrito no reinado de Domiciano, um outro imperador romano, dentro do período do qual reinado houve perseguição contra a igreja, não é? Então a besta que emerge do mar, o dragão concede a ela o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso está em Apocalipse 13:2. Aí ela é ferida, mas recupera-se milagrosamente da ferida da qual foi acometida. Por isso todos seguem a besta, adoram o dragão que lhe deu autoridade e adoram a besta. Isso está no Apocalipse capítulo 13, 3 e 4. Alguém pode ler para mim, para que a gente possa recordar, não é? Eu estou indo lá atrás, buscando a ação, como ela desencadeia, até a vitória final, que é o trecho de 19 e 20, do capítulo que vamos ler hoje, mas estamos fazendo essa recapitulação, né? Alguém lê para mim Apocalipse 13, 3 e 4, para a gente lembrar como é que foi o começo de ação desse primeiro líder mundial, que é chamado no Apocalipse como besta. Muitas bestas, muitos falsos profetas, muitos anticristos, como diz João na sua primeira epístola, estão pelo mundo afora, não é? Então nós dissemos até que aquele político, quem quer que seja no nível do município, do estado ou no nível federal, que rouba, que é desonesto, que é mentiroso, que é demagogo, é uma besta. Uma besta. Não no sentido vulgar, mas no sentido apocalíptico, que é muito pior, não é? Alguém que não é inspirado pela honestidade, pela justiça, que não entende nada de democracia, nada de voto, nada de prestação de contas. E, sem dúvida, essa inspiração não vem de Deus na vida dessas pessoas. Infelizmente, até alguns que se chamam evangélicos, ou de outra qualquer religião, ou até sem religião nenhuma. O problema é a falta de ética, né, que demonstram. Né? Vamos ver então o que diz Apocalipse 13, 3 e 4? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Já eles vão saber quem pode pelejar, né? Quem vence o mal, né? A vitória sobre o mal está o quê? No nome de Jesus, no sangue de Jesus, no poder de Deus. Paulo diz na carta aos Romanos: o Evangelho é o poder de Deus. Então a gente vai ver aqui que a besta blasfema contra Deus, contra o tabernáculo, esse tabernáculo aberto no céu. Ela fala balela, isso não é nada, não é? Peleja contra os santos, contra os crentes, retém autoridade sobre toda tribo, língua, povo e nação. Lembram lá no início, no cântico proferido ao Cordeiro, no capítulo 5 de Apocalipse, quando é mencionado que ele é Salvador e que o seu evangelho é anunciado a toda tribo, língua, povo e nação, pois a influência dessa liderança nociva, ela vai alcançar toda tribo, língua, povo e nação. Então é a última tentativa da maldade, do pecado, de Satanás, de vencer, trazer para si quantos ele puder alcançar, né? Então todos adorarão a besta, distinguindo-se apenas os que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Por favor, alguém leia nesse capítulo os versículos 8 a 10, para que a gente possa saber quem é que não consegue ser alcançado por esse poder de influência tão forte. Quem são essas pessoas, não é?
Nós lemos lá em Mateus 24, no dia que pregamos esse sermão, dizendo que se esses dias não fossem abreviados, nem os santos, mas aí estão eles vencendo, prevalecendo contra a ação maligna desse líder. Vamos ler? Apocalipse 13, 8 a 10. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então aqui, como que numa linguagem cifrada, né? Uma linguagem em código, né? Que distingue quem? Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Porque aqui ele diz que quem vai adorar a besta é quem não foi escrito. Porque quem foi escrito, né? A perseverança e fidelidade dos santos, ela aqui está presente, não é? Vamos ver no próximo slide a segunda besta. Essa é a besta que emerge do mar. E a que emerge da terra? Olha, ela aparece como se fosse um cordeiro. Ela é como se fosse uma antecipação do anticristo, né? Ela é um dublê de anticristo, né? Porque diz o texto em Apocalipse 13, 11, 12 que ela aparece como cordeiro, tem a mesma autoridade da primeira, ela restaura a adoração à primeira besta, ela opera grandes sinais, aprofunda o ministério, entre aspas, da primeira besta, né? Opera grandes sinais, seduz os que habitam na terra, propõe que seja erguida uma imagem à primeira besta e ela dá fôlego, comunica fôlego a essa imagem. Então são sinais e prodígios da mentira. Lembra no trechinho que nós chamamos de Apocalipse de Paulo, né? Em 2 aos Tessalonicenses, Paulo diz que há o quê? Sinais e prodígios da mentira. O que Paulo diz lá a Timóteo, quando ele diz que as pessoas não ouvem o Evangelho e sentem como que coceira no ouvido. O Evangelho é claro, o Evangelho é simples, o Evangelho é o poder de Deus, mas as pessoas rejeitam o Evangelho, então elas vão dar ouvido a fábulas engenhosamente inventadas. Pedro usa essa expressão na sua primeira carta. Nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Paulo fala na carta aos Colossenses, cuidado que ninguém vos venha a enredar, jogue uma rede, né? E te capture nessa rede com vãs filosofias. Então, a Bíblia nos adverte muito, né? Mas essa besta vai ter esse poder de sedução por causa de sinais e prodígios da mentira, não é? E diz aí em Apocalipse 13, 15 a 18, ela comunica fôlego à imagem da primeira besta, institui a marca da besta, para que somente quem a tem possa sobreviver na terra. Ele descreve aqui tudo aquilo que a gente faz, né? Mesmo nesse período de pandemia, né? A gente continuou fazendo, né? A gente aqui compra, vende, não é? A gente tem que ir no supermercado, a gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que usar nosso cartão de crédito, nosso cartão de débito, mas só vai poder fazer isso quem tiver a marca da besta, não é? Então, a situação aqui, ela se torna muito difícil para os moradores da terra. Todos eles têm que aderir a esse culto. E ainda que a primeira besta desapareça, a segunda restaura o culto, a adoração a ela. Mas a gente, passando para o próximo slide, o que a gente divisa, né? O cordeiro e os seus 144 mil, a reação contrária ao que esses líderes mundiais, debaixo do poder de Satanás, estavam fazendo na terra. Agora a reação se desenha, né? O capítulo 14 começa nos dando assim uma visão muito gloriosa. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Se o cordeiro está de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai, então a reação, se Jesus está de pé no monte Sião, ele está de pé na terra, e a reação dele a esse estado de coisas vai começar, né? O cordeiro e os 114 mil com ele, falta um zerinho aí, né? 144 mil, eu errei no número, né? Já está consertado aí. Os 144 mil com ele de pé no monte Sião entoavam um novo cântico
o cântico da identidade de salvos, não é? Eles posicionam-se como num suspense para a reação contra a besta e seus seguidores. Esse cântico que eles entoavam é o cântico que só os salvos entoam, não é? É a confissão de fé que só os verdadeiros crentes podem dar, não é? Alguém pode até se dizer, pode repetir, pode imitar, como num dublê, né? Mas não se aplica a ele, não se aplica a si. Por isso que o Apocalipse diz que ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra, comprados pelo preço do sangue de Jesus, sejam judeus, sejam gentios. Os 144 mil representam o conjunto total dos salvos, não é? Que estão aí com Jesus. E aí vem as vozes de advertência, né? Essas vozes, elas preparam a ação para os 7 últimos flagelos, não é? Que vão aparecer lá no capítulo de número 15, não é? 15 e 16, né? O anúncio é no 15 e a efetivação dos flagelos é no 16, que são as últimas penalidades que o Apocalipse descreve. Descreveu lá na abertura dos selos, descreveu lá nas trombetas e agora descreve aqui nos flagelos. O que nós estamos dizendo para você? Estamos dizendo para você que esses flagelos são todos eles provocados pela ação do homem, não é? Já estão como que já prontos para acontecer esses flagelos, porque o flagelo principal é o pecado. E a Bíblia diz que até a própria natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus, aguarda a consumação do reino nesse planeta, nesse chão, para que a própria natureza possa o quê? Ser salva da aniquilação, né? Porque o ser humano está aniquilando a natureza, né? As vozes, quais são as primeiras vozes? Essas vozes aparecem no capítulo 14, a primeira delas fala do Evangelho. O Evangelho eterno, Apocalipse 14, 6 e 7, não é? Sem dúvida o destaque do Apocalipse é a pregação do Evangelho em todo o tempo, até nesse tempo aqui. Esse trecho que a gente está fazendo recapitulação nele, dentro desse texto vai estar a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. É que esse período ele medeia todos esses acontecimentos aqui, mas o Apocalipse não indica de maneira clara quando começou a grande tribulação aqui. Ela foi anunciada lá atrás. Aliás, a partir do capítulo 11, né, costuma-se dizer que é a descrição da grande tribulação. Então, há aquela, já mencionamos aqui, teoria de que a igreja será arrebatada antes, os pré-tribulacionistas. Ou a igreja será arrebatada, lembram, da semana, nos 3 dias e meio, na metade da tribulação, não é? E aqueles que dizem que a igreja ela vai atravessar toda a tribulação e quando Cristo vier, a igreja vai estar aqui. Os crentes daquele período vão se encontrar com Cristo na sua segunda vinda. Como também tem a ideia do arrebatamento da igreja antes da tribulação, a primeira ressurreição dos que são salvos, não é? E enquanto a tribulação acontece aqui, lá no céu acontecem as bodas do Cordeiro, que nós vamos mencionar hoje, e no final, quando ele se revela aqui como apareceu no Monte Sião, a igreja está com ele. 144 mil são todos os salvos, são a igreja, não é? Mas isso são ideias que a gente procura encaixar na narrativa do Apocalipse. A narrativa do Apocalipse tem uma outra dinâmica, tem uma dinâmica própria sua. Depois até nesse sermão que a gente disse que pode fazer, né, depois dos 2 últimos capítulos finais do Apocalipse, a gente pode mencionar isso, a gente pode tentar fazer esse enquadramento para você entender, não é? Mas aqui o Evangelho eterno continua sendo pregado, é a voz que não vai se calar nunca, aleluia, não é? E a segunda voz? É a grande expectativa, né? Desde que as bestas, os líderes mundiais, eles despontaram, a esperança é a queda do poder humano iníquo, a queda da Grande Babilônia. É chamada aqui a Grande Babilônia, o sistema humano iníquo, que é ateu, que se levanta contra Deus, que blasfema contra Deus,
que vai ter líderes que são caracterizados muito bem por aqueles dois modelos de liderança abjetos, que são as duas bestas, inspirados pelo dragão, que é Satanás. Então, esse reino, que vai ser um reino, depois a gente vai ver aqui na descrição da Grande Babilônia, como essa liderança, até entre si mesma, essa liderança conspira contra si mesma. Então, eu até disse que essa descrição do Apocalipse parece muito com a descrição dos reis, que é feita por Daniel no capítulo 11, dos reinos da Pérsia. Quando Alexandre o Grande morreu, ele dividiu o mundo em quatro. Não, o mundo, ele não, porque ele morreu, mas o mundo, o seu império foi dividido entre quatro generais. E os dois generais, Seleuco e Ptolomeu, que foram aqueles que ficaram donos da Síria e do Egito, brigavam entre si na casa de quem? No terreno de quem? Na Palestina. Então Daniel ele descreve essas intrigas, essas idas e vindas, aquele bode que dá marradas para o norte, marradas para o sul. Daniel caracteriza assim no seu capítulo 11. E dentro do esfacelamento da Grande Babilônia, a gente vai ver aí a descrição dessas intrigas de reis no contexto do próprio Império Babilônico. Então a segunda voz diz que caiu a Babilônia. O terceiro diz que, olha, vem o juízo de Deus sobre os adoradores da besta. A terceira voz. A quarta voz, bem-aventurados que morrem em fidelidade ao Senhor, nessa fase crítica. Vamos ler esse versículo, Apocalipse 14, 13, uma bem-aventurança para aqueles que nessa fase não se deixaram levar por nenhuma influência maléfica, nem pelo forte poder de sedução da liderança exercida pela besta, não é? Pelas duas bestas. Vamos ler aqui Apocalipse 14, 13. O que diz? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Obras aqui no sentido que está em Efésios, né? Nós fomos salvos para boas obras. Quem é salvo tem boas obras. Quem não tem, pode até fazer o que quiser, mas com as obras que faz, não compra a sua salvação. Não é? Então o texto está dizendo aqui, agora vem a ceifa e a vindima, né? Quem faz a ceifa? Olha a personagem que faz a ceifa. Olha bem, Apocalipse 14, 14. Presta atenção quem faz a ceifa. 14, 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Essa personagem que aparece lá em Daniel, né? Um semelhante a filho do homem, que aparece no início do Apocalipse, que aparece em Ezequiel, aquele homem que tinha um estojo e foi marcando os que não iam ser atingidos pelo juízo de Deus, só os que não tinham a marca. Esse semelhante a filho do homem é Jesus. Ele tem uma coroa de ouro na cabeça e a ceifa, Jesus recolhe os que são salvos. Na vindima, não é Jesus que tem a ceifa na mão, né? Vamos ler aqui 17, Apocalipse 14, 17. O que diz? Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. É um anjo. Jesus recolhe pelo seu sangue, né? Aleluia, os salvos. Agora o anjo, ele recolhe, aqui é a videira dos perdidos, né? Em João 15, Jesus diz a sua videira verdadeira. Olha o adjetivo. Aqui ele diz que há uma colheita de uma videira terrena, mas que é a videira dos perdidos. E não se produz vinho, né? O versículo 20 diz que o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Frango até o freio dos cavalos fica na boca do cavalo, então quase que o cavalo, até a cabeça só do cavalo ficou de fora. É uma maneira de dizer que, infelizmente, o número dos perdidos vai ser muito grande, não é? E então, seguindo para o próximo slide, o grande sinal são os sétimos. Ele diz aqui que mais um sinal no céu, capítulo 15, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com eles se consumou a cólera
de Deus. Todos esses acontecimentos são acontecimentos relacionados à manifestação da justiça de Deus. Muito daquilo que o próprio homem, no seu pecado, colhe tendo plantado mal, não é? Colhe mal, colhe maldade. E aqui, esse outro grande sinal é porque dentro desses acontecimentos, dentro dessa ação final que o Apocalipse mostra, a gente vai ter os últimos flagelos. Então aparecem aí os que venceram a besta e a sua imagem entoam um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Interessante isso, né? O cântico do Moisés representado na liderança do Antigo Testamento e o cântico do Cordeiro, aquele que foi revelado no Novo Testamento, né? Eles cantam um cântico que nós no domingo passado mencionamos, né? Inclusive cantamos aqui, né? Grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, o Cordeiro, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam de pé, mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam esse cântico. E agora vem então os últimos 7 flagelos, não é? Qual é o primeiro flagelo? Úlceras malignas aos portadores da marca da besta. Qual é o segundo flagelo? O mar se torna sangue, como na primeira praga do Egito. O terceiro flagelo, toda água potável se torna sangue. Lembra no Egito que eles cavavam tentando conseguir poço de água potável e a água vinha como sangue? Não é? Só o povo de Israel ficou livre dessa praga. Mas até quando se cavavam poços no Egito, os poços vinham com águas que eram de sangue. Interessante que lá os magos do Egito, eles conseguiram explicar para Faraó que aquilo era um fenômeno que eles mesmos poderiam repetir, não é? Mas aqui no Apocalipse, meu querido, isso aqui é o poder de Deus, não é? Então, trevas, desculpem, eu pulei o quarto flagelo, intenso calor queima os homens. Quinto flagelo, trevas sobre o trono da besta. As trevas no Egito só afetaram quem? Os egípcios, em Gósen, né, onde morava o povo de Israel. Não havia trevas. Aqui a treva só sobre o trono da besta. E no sexto, preste atenção, demônios saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, arregimentando as nações para a batalha final. Gog e Magog, esse trecho que nós lemos de Ezequiel, vão se juntar numa batalha final, aonde que o Cordeiro estava com os 144 mil? Em Sião. Pois o Armagedon vai ser uma batalha final contra o Cordeiro e os que com ele estão. Então esses demônios no quarto flagelo, no sexto flagelo, eles saem e vão arregimentar reis da terra para essa batalha final. Um grande terremoto atinge os reinos da terra e abala definitivamente a grande Babilônia. O sétimo flagelo é o anúncio da queda da Babilônia. Veja aí no slide seguinte. A grande meretriz que é a Babilônia, o anúncio e a descrição da sua queda. O julgamento da grande meretriz, a cena que descreve a grande meretriz em Apocalipse 17, 3 a 5, não é? Alguém pode ler para mim, para a gente recordar como ela é descrita? Apocalipse 17, 3, 4 e 5. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A mãe das abominações da terra. Será que você olhando para o lado, você olhando um pouco, ou então abrindo a sua internet, olhando pela TV, ou olhando por fora da janela, você vê abominações na terra? Quem é a mãe dessas abominações, não é? A gente tem visto muitas coisas que Deus reprova, não é? E a gente tem visto muita gente fazendo propaganda das coisas que Deus reprova, em todos os sentidos. Então,
aqui o texto diz que há um cálice, né, transbordante de abominações, com imundícias da sua prostituição. Então essa mulher meretriz representa os reinos do mundo, o controle único, não é, que vai ser derrotado, destruído nesse momento aí na história da humanidade. Babilônia cobiça os reinos do mundo, ela cobiça os reinos do mundo, o cordeiro peleja contra ela. Em Apocalipse 17, 14 a 18, leia só o 14. O que acontece em Apocalipse 14, 17, 14? Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham. Aleluia! Os eleitos e fiéis vão vencer esse poder humano corrupto, abominável, não é? Esse poder que é mãe de todas as abominações, tudo que Deus abomina, esse poder é mãe intelectual, não é? Em todos os sentidos, né? Então o cordeiro peleja e vence. Aí vem o anúncio da queda de Babilônia. Nós dissemos para você ler lá em Isaías, para você ler lá em Jeremias 50, 51, 52, esse anúncio, o lamento da queda de Babilônia e a ruína completa desse poder. Apocalipse 18, 21. Alguém pode ler para mim? Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Nunca mais. O poder vil do mundo vai ser derrotado. Ele tem a sua própria vaidade, a sua própria jactância, né? Ele se arroja como um poder indestrutível, ou tem o seu próprio padrão, o seu próprio modo de ser, mas esse poder vai ser vencido, não é? A santidade vai prevalecer. E nós queremos terminar o nosso sermão de hoje falando da vitória final de Jesus, não é? Agora nós vamos ler trecho a trecho para encerrar o nosso sermão, porque nós chegamos no momento, a partir do momento que Babilônia, o poder mundano, ele foi destruído, vai se consumar a vitória e o juízo de Jesus, não é? Então, a vitória final de Jesus, a grande voz de numerosa multidão no céu. Eu quero que alguém leia Apocalipse, uma pessoa leia 19, de 1 a 3, e outra pessoa vai ler 4 a 8, porque esse anúncio aparece no céu como se fosse um momento de vitória, de enaltecimento, de exaltação, pela destruição final do poder vil que existe sobre a terra. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. O que representa a fumaça que sobe de Babilônia, que não cessa nunca mais, é o inferno, né? Então, tudo que é vil vai ser jogado. O Apocalipse vai dizer isso daqui a pouco, não é? Então há uma aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, mais do que confirmado, né? Agora 4 a 8. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro.
porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que veste o adereço, o enfeite da noiva são os atos de justiça. Aleluia! Você vai estar nessa festa, meu querido. Nós vamos estar nesse casamento. Imagina esse momento aqui. Esse capítulo 19 é um capítulo de cânticos de enaltecimento, de cânticos de louvor, não é? Por causa da vitória final de Jesus, que se esboçou lá na cruz e que tem um reflexo na sua vida, na sua vitória. Você já aceitou Jesus? Você crê em Jesus? Então a vitória já existe em você. Claro que a gente lá trava uma luta de trincheira contra o pecado, mas a vitória é garantida. Paulo fala aos Romanos, nós somos mais do que vencedores. Então esse capítulo 19 de Apocalipse é muito belo, é muito lindo, né? Aí vem o anúncio. Pessoal, todo casamento tem um anúncio, tem um convite, né? Então, todos nós aqui já estamos convidados. Confirme a sua presença nas bodas do Cordeiro, vestidos com um ato de justiça, que é o que? As boas obras que vêm da salvação. As boas obras que vêm a partir da salvação, não é? Paulo diz na carta aos Efésios, né? Que nós somos salvos pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, a fé, a salvação não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitos em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Então são os atos de justiça, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, né? Segura o convite aí, meu querido. Apocalipse 19, 9 e 10. Quem vai ler? Imagina. Apocalipse 19, 9 e 10. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia, né? O linho finíssimo que veste a igreja são os atos de justiça que vêm por meio da justificação pela fé, pelo poder do Espírito Santo, pelo lavar do sangue de Jesus. E o espírito da profecia é o testemunho de Jesus, a pregação do Evangelho. A pregação da igreja é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda profecia, o conteúdo da profecia verdadeira é anúncio, testemunho a respeito de Jesus, aponta para Jesus. Esse é um convite, né? Bem-aventurado aqueles que lembram da parábola das virgens, né? O noivo vai vir. Você tem que antecipar a garantia do seu comparecimento. Esse é um convite feliz, cheio de toda alegria. Bem-aventurado significa isso. Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia. Vamos ver agora? Ainda não terminou, não é? O céu se prepara para o casamento que ainda vai vir, mas há uma batalha final. Quem vai travar essa batalha, por favor? Vamos ler aqui cada um de versículo a versículo. Eu vou ler de 11 a 16, Apocalipse 19, 11 a 16. Antes desse casamento há uma batalha final, não é? Eu, quando fiz literatura brasileira na UERJ, meu professor falou que na Idade Média, tá aí a professora de arte vai ver se o que eu vou dizer está certo, né? Na Idade Média, a gente chamava a Idade Média de Idade das Trevas, nada disso. A gente tem que separar o que é das trevas lá e o que não é. Na Idade Média existia o amor cortês, que era assim a sublimidade do amor no sentido da prevalência da opinião, do gosto e da aprovação da dama. E o cavaleiro saía para as suas batalhas, levava aquele lenço, né, que a gente vê nos filmes, né, na ponta da lança, e depois que ele voltava com as suas conquistas, ele procurava a dama para saber se tinha a aprovação dela. Era o chamado amor cortês. Interessante agora, né? O casamento aqui vai esperar, porque o cavaleiro vai sair para vencer, né? Vamos ler a descrição dessa batalha? Apocalipse 19, 11 a 16, de versículo a versículo, leitura alternada.
Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui a gente poderia colocar, como é o nome da música? Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Quem é o autor? Rei dos Reis. Não lembro o autor? Eu também não lembro, gente, mas e ele reinará para sempre. E ele reinará. Rendeu. Tá claro que vocês sabem. É o Rei dos Reis, como é o nome da música? É o Messias. O Messias de Handel. Aqui a gente poderia tocar, né, gente? Um dia desse, quando a gente fizer assim, um planejamento de um teatro para o Apocalipse, a nossa igreja aqui vai produzir uma grande peça teatral, não é? Com os nossos atores. A gente vai, nesse momento, tocar o Messias de Handel, né? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a divisa desse cavaleiro. Viram as características dele? Aquela mesma característica da personagem do início do Apocalipse, que mandou às igrejas as cartas. Aqui ele sai com esses crentes, com esses salvos, acompanhando-o nessa vitória final. É a descrição dos cavaleiros. E agora nós vamos continuar lendo, né? Eu vou ler o 17 e eles vão me acompanhar até o final. A descrição da batalha e a derrota final, bem relacionado com aqueles textos que nós lemos lá em Ezequiel. Veja a semelhança, né, do que está descrito aqui em Apocalipse 19, 17 a 21. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Armagedon. Vamos ler? Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Aqui João ele pede emprestado lá de Ezequiel, né? João lê aqui o profeta Ezequiel e descreve essa batalha final que Ezequiel projeta para o futuro contra o arraial dos santos, e o Apocalipse confirma, não é? O milênio e o juízo final, para nós terminarmos o nosso sermão de hoje, né? Satanás é preso por 1000 anos, Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Dessa vez não vão subir gafanhotos do abismo aberto, não, né? O abismo aberto vai engolir o líder, não é? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Bem definida aqui a identidade do meliante, né? Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então isso aqui é o milênio,
Por isso que nós dissemos que o Apocalipse, ele tem uma descrição de toda a ação e a gente precisa encaixar dentro dessas fases o que é tribulação, o que é arrebatamento, quando acontece, o que é milênio. Aqui nós estamos lendo sobre o milênio, não é? Aí o reino milenar de Jesus, alguém, Isaac, vai ler para mim de 4 a 6, Apocalipse 20, de 4 a 6, a descrição do reino milenar de Jesus. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O apóstolo Paulo explicou isso na carta aos Tessalonicenses, quando ele falou para eles: a gente não quer que você seja ignorante com respeito aos que dormem. Os que dormem, quando Jesus voltar, não vão ficar esquecidos. Se Jesus volta, no momento que ele volta, os mortos ressuscitam com ele. A primeira ressurreição, o Apocalipse está indicando isso. E os que estão vivos serão transformados. Os crentes que creram em Jesus, verdadeiramente crentes em Jesus, serão transformados no momento que ele vier e serão arrebatados com ele, né? Então aqui o Apocalipse está explicando isso. O Apocalipse tem 7 bem-aventuranças, né? E essa aqui é aquela que diz: você creu, muito bem, cheio de alegria, cheio de felicidade. De maneira nenhuma você vai ser afetado pela segunda morte. Aqui então no milênio estão preparados os tronos para juízo. E quem é que está com Jesus? Não é? Aqueles que não adoraram a besta e não adoraram a imagem da besta. Por isso que nós rebuscamos lá nos capítulos 12 e 13, 12 e 13, né? Capítulo 13, a descrição do entre aspas, ministério, né? Da besta, né? Não é ministério, ministério é aplicado só para, significa serviço, serviço em nome de Jesus, né? E aí vamos ver agora a soltura de Satanás e a última tentativa com os seus seguidores. Apocalipse 20, de 7 a 10. Ana Luísa vai ler para nós Apocalipse 20, de 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos usar um pouquinho, com permissão, né? Permissão a você que nos ouve, a cena final daquele filme Senhor dos Anéis, né? Num momento todo o exército é destruído, né? Então, esse texto da Bíblia, eles retrataram no cinema, naquela ficção, né? Uma cena em que num momento só viram Gog e Magog aqui, que nós lemos lá em Ezequiel, representados. Essa é a batalha final de Satanás, a tentativa final de Satanás, não é? A gente não sabe como o mal surgiu, não é? Mas a gente sabe que Satanás arrastou consigo aqueles que seguiram. Então aqui a gente está vendo como o mal é reinido, né? Porque ainda vai Satanás, depois que vier, porque ele vai ter 1000 anos de férias no inferno, né? E depois ele volta para depois ser definitivamente lançado lá. Porque aqui o Apocalipse diz que até o inferno é jogado dentro do lago de fogo. A gente vai ler isso agora, né? Então ele volta aqui para fazer um tour, e o mal é tão reunido que ele ainda vai tentar seduzir pela última vez. Então o que nós lemos aqui é a soltura e a última tentativa de Satanás com os seus seguidores para vencer. Inútil, vai ser instantaneamente vencido, né? Paulo diz que o anticristo, Satanás, pelo sopro da boca de Jesus, é só o sopro, ele é destruído. O juízo final. Depois desse quadro desenhado, agora haverá a segunda ressurreição,
e haverá o juízo final. Não é? Vamos ler, então, todos nós, para terminar o nosso sermão, Apocalipse 20, de 11 a 15. Eu leio um versículo e vocês o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, uma das coisas que às vezes as pessoas não suportam é que cada um dá contas de si. Eu acho que é inútil, às vezes, quando a gente às vezes até se estressa, se cansa, querendo apontar na vida do outro o que a gente acha que é erro. E às vezes até é, mas é problema de cada um. A Bíblia diz aqui que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E interessante que a Bíblia não condena as pessoas pelo tipo e nem pela quantidade do pecado que pratica. Porque para tipos, qualidades e intensidade de pecado existe o sangue de Cristo. Nada, nenhuma dívida, nenhum pecado, nenhuma intensidade, nem quantidade de pecado está acima do sangue de Cristo. Agora, o que anula o sangue de Cristo é a incredulidade. As pessoas, elas não são condenadas por causa do tipo e da quantidade de pecado que praticam, mas porque elas não creem em Jesus. E ninguém pode seguir Deus como está, como é, da maneira que inventa o Deus, que idolatra, que projeta. Se você crê em Deus, Ele tem que modificar a sua vida. Se você coloca a sua fé em Deus, a Bíblia diz, em Hebreus nós lemos, né? Ele é galardoador, então Ele vai transformar, Ele vai modificar a sua vida. Então, nesse texto que a gente leu, a gente viu que não fica ninguém fora de comparecer diante de Deus para o juízo. E o teu nome precisa estar escrito no livro e não no outro. Abriram-se livros e o livro da vida. O teu nome não pode estar escrito nesses livros. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Que Deus abençoe. Senhor, muito obrigado por essa cena que o Apocalipse desenha, que é uma cena de vitória. Há também uma cena de juízo. Há uma cena, Senhor, de comparecimento de todos diante de Deus, para que possam dar contas de suas obras. E as obras de todos nós, Senhor, elas são obras reprováveis. Mas Tu ofereceste Jesus, Senhor, para que nós pudéssemos ter o preço do nosso pecado pago. Então é preciso crer em Jesus, para que essa vitória já se reflita na vida daquele que crê. É o que nós pedimos que aconteça, que possa acontecer para quem ouvir Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedido de oração? Um hino final? Leão de Judá. Leão de Judá, não é? Então nós vamos cantar esse hino, você acompanha com a gente. Agradecemos a sua presença. Aí no YouTube, dê lá, inscreva-se, dê o seu like, né? E outra coisa que a gente vai falar é que na terça-feira nós vamos continuar com um estudo sobre o livro de Jó. Começando com uma introdução, na próxima terça a gente já vai dar o esquema que a gente vai seguir, não é? No estudo do livro e dar continuidade. Esteja conosco. Terça-feira, hora do Acre, 19 horas, hora de Brasília, 21 horas. Você que está aí. Ele é o nosso, a nossa vitória.
Amém. Deus abençoe sua vida. Prevaleça Jesus na sua vida.